Eu não sei você, mas eu já parei muitas vezes para pensar como seria se a Red Komodo e a Pocket se unissem em uma só câmera. Bom, talvez a Pixis da Blackmagic seja essa fusão, mas a gente vai descobrir hoje nesse review. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo por aqui. Hoje eu tenho o prazer de trazer um review super especial para vocês da queridinha Pixis, que é o mais novo lançamento da Blackmagic. Eu acho que não é segredo para ninguém, mas já fazem alguns bons anos que eu venho utilizando a linha de câmeras da Blackmagic, mas também de outros equipamentos de broadcast e até softwares de edição como o DaVinci Resolve e o Fusion. E eu sou muito fã dessa marca, porque é uma marca que trouxe muita disrupção para o mercado e muita acessibilidade com equipamentos que trazem alta qualidade, porém um preço muito acessível. E com a Pixis não é diferente. Essa é uma câmera que chegou para preencher uma lacuna na linha da Blackmagic a pedido dos seus consumidores. Nós, filmmakers, diretores, produtores, diretores de fotografia, que já gostamos da qualidade que a Blackmagic entrega em relação à imagem e usabilidade, porém que trouxesse um corpo em um formato mais cinema. Atualmente a gente vê essa linha de câmeras no formato de caixinha, box, que a gente possa rigar, colocar o que a gente quiser com mais facilidade. E eu confesso para vocês que eu sou fã das imagens que a Blackmagic gera através da sua linha de câmeras, porém eu também nunca fui super fã do formato que as câmeras deles tinham até o atual momento. E eu já adianto aqui um pedacinho, um snippet da minha opinião sobre essa câmera. Ela é fenomenal. Então hoje a gente vai colocar essa câmera em diferentes cenários, testes e usabilidade para descobrir os seus verdadeiros altos e baixos, para quem ela foi feita, se ela realmente vale a pena e realmente por que você deveria abrir o olho para a Blackmagic Pixis 6K. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, esse não é um review que eu super foco em specs, pessoal, porque já existem milhões de vídeos no YouTube que você pode conferir isso. Atualmente, a maioria das câmeras vai te entregar uma imagem incrível, várias possibilidades, várias specs, uma página cheia de checkbox que você pode dar ali, porque as câmeras estão muito avançadas, a gente tem muita tecnologia na ponta do nosso dedo. Mas algo que eu faço muita questão na hora de escolher uma câmera para comprar para mim ou para nossa produtora é a usabilidade e o prazer que a gente tem em utilizar esse equipamento. No final do dia, nós estamos criando produções, mas também peças artísticas. E a ferramenta que está na nossa mão precisa estar dando match com a nossa sensibilidade para captar esses momentos. Eu quero começar esse review já tirando da frente o óbvio. O ponto-chave dessa câmera é o seu formato de box. É uma câmera feita para você rigar, para você colocar acessórios, montar ela e customizar para os seus benefícios e para as suas necessidades dentro de uma produção. Esse é o charme dessa câmera e é aí que ela chamou a minha atenção. Durante o lançamento eu fiquei muito intrigado porque eu falei, cara, já tem um bom tempo que as pessoas estão pedindo essa câmera e eu acho que finalmente a Blackmagic vai nos entregar tudo o que a gente queria. E aí saiu o evento, fui assistindo o vídeo, fui conferindo as specs, tudo que essa câmera tinha e também o que ela não tinha, que a gente vai conversar logo mais nesse vídeo. E eu fiquei interessado, mas não mega empolgado, até eu pegar essa câmera na mão. Graças a Mr. Videomaker, que já é uma parceira do canal há alguns bons anos, a gente recebeu a Pixis durante algumas semanas em primeira mão para testar essa câmera em diferentes cenários e realmente entender se ela é uma câmera que funcionaria para o nosso workflow aqui e, se não funcionasse, para quem essa câmera foi feita. Assim que eu recebi essa câmera, a primeira coisa que eu fiz foi entender qual tipo de rigging que eu iria montar. E como essa câmera era muito nova, recém-chegada no mercado, a gente não tinha os acessórios para ela aqui. Então eu utilizei o que a gente tinha aqui na Crew e montei um rig bem simples, mas altamente funcional. Durante as últimas semanas eu fiz questão de colocar essa câmera para teste em diversos cenários, com necessidades, situações e até velocidades diferentes. E até agora o melhor setup que eu cheguei foi esse aqui, que é extremamente compacto para o tamanho dela e eu acho que super funcional. Então basicamente a gente está usando um top plate aqui,
que eu já tinha da Ursa Broadcast, que funcionou perfeito, caiu como uma luva. Um monitor de 7 polegadas da Small HD, o 702. Eu acho que a parte que eu mais testei diferentes opções foi essa do top handle. E eu acabei usando um top handle invertido. Esse é o menor top handle que eu tenho. Ele não tem nenhuma peculiaridade, mas ele acaba deixando a câmera não tão alta. De lente eu tô com uma lente super versátil aqui, que é a 24-70 da Sigma. Essa lente ela tem uma opção de estabilização interna nela. E como essa câmera não tem essa possibilidade apenas depois editando no DaVinci e tudo mais, eu gosto de ter isso já aqui na hora que eu for captar. Então tem esse botãozinho e eu acabo tendo uma estabilização bem bacana. E para mim o ponto alto desse rigging, a sacada, foi essa bateria V-mount da Anton Bauer. Ela tem uma duração bem bacana, eu consegui rodar umas boas horas, até num cenário doc, que eu estou gravando vários takes longos, utilizando a câmera ao máximo, sozinha, não podendo parar toda hora. Ela durou super e eu acho que o legal foi que ela caiu como uma luva no tamanho da câmera. Parece que foi feito para essa câmera, mas eu já tenho essa bateria há uns bons anos e sinceramente não vejo muita gente utilizando essa bateria aqui no Brasil, mas lá fora ela é bem popular. Aqui no dia a dia da Crew a gente tem o hábito de utilizar muitos SSDs da LaCie e da SanDisk, e a gente tinha recém comprado alguns SSDs de 4 teras muito rápidos. Eu vou deixar o modelo aqui embaixo para vocês. E eu engatei ele ali com um acessório que já vem no kit da própria Pixis, que é muito simples, mas eu achei incrível. Ali com 2 velcros você consegue prender o tipo de SSD ou cartão que você quiser. E com o recurso de um pequeno cabo USB-C, a gente já pluga na câmera e sai gravando altos arquivos em RAW e também proxy simultaneamente. Essa unidade que a gente recebeu era uma Pixis in EF, o bocal da Canon. Eu pessoalmente, se fosse comprar essa câmera, não seria a minha primeira opção, mas foi a unidade que a gente teve disponível para testes. E eu até vou dizer para vocês o porquê. Uma das maiores dores que eu sempre tive com a linha Pocket da Blackmagic, a 6K e a 6K Pro, foi a dificuldade para trocar os bocais. E algo que compõe muitas produções que a gente faz de música ao vivo e também eventos é a utilização de lentes de cinema, com um bocal PL na maioria das vezes. E para a gente encaixar um bocal PL nas Pockets, é possível? 100%. Mas é um processo levemente moroso e com adaptações de empresas terceiras que não foram feitas para ficar colocando e tirando produção após produção. Então é algo que a gente até tem à disposição, mas nunca foi super prático para as nossas produções. Então, na hora de escolher um bocal para Pixis, a minha escolha seria o bocal L-Mount. Eu já amo esse bocal porque é o bocal que a gente utiliza nas queridinhas Lumix S5 e várias câmeras da linha da Panasonic, e agora a Blackmagic trouxe esse bocal para o seu ecossistema. Então, se a gente pegar esse bocal L-Mount, com uma fácil adaptação, a gente tem Sigma, Metabones e tantos outros, só de encaixe rápido a gente consegue transformar para EF, para PL e tantas outras marcas e bocais disponíveis no mercado. Eu acho que para essa câmera é a escolha perfeita para você poder utilizar uma gama diferente de lentes e introduzir em vários tipos de produções. Na nossa unidade de teste eu recebi ela com bocal EF, então eu utilizei lente de fotografia da Sigma e da Canon de maneira nativa. Assim que eu concluí a montagem do rig, foi muito simples, muito divertido, e eu confesso para vocês que realmente, de todas as Blackmagics que eu já tive a oportunidade de montar um setup, rigar, pensar como seria idealmente um setup para utilizar em uma produção de verdade, essa foi a câmera mais fácil e mais prazerosa possível que eu tive essa experiência. Para a gente testar e dissecar essa câmera juntos, eu fiz questão de criar 3 cenários reais para a gente colocar ela em ação. Isso é algo que eu faço questão de trazer aqui no canal, porque eu acredito que essa é a melhor maneira de entender se esse equipamento faz sentido para o seu dia a dia, para o nosso dia a dia, para estilos de produções que a gente apresenta aqui para vocês. Então, nosso primeiro cenário foi uma produção de documentário, o nosso segundo cenário foi uma produção de streaming, broadcast, transmissão ao vivo, e o nosso terceiro cenário foi uma produção de um fashion filme mais guerrilha. Tem uma pizzaria que eu sou muito fã e frequento quase toda semana na cidade que eu moro, e eles estavam para completar 3 anos e fariam um evento especial para comemorar esse milestone. E aí eu decidi utilizar essa oportunidade para colocar a Pixis em ação em um cenário de documentário e apenas com uma equipe de uma pessoa.
Isso mesmo, pessoal. No segundo dia que eu estava com a Pixis rigada, fiz pequenos testes em casa e já embarquei nessa jornada para começar a captar o meu documentário com essa câmera. Foi um grande desafio, uma aposta, mas ela se saiu incrivelmente bem. Experimentar no sabor, Então, na nossa primeira diária, estava apenas eu, a Pixis, 2 lentes e um cartão e uma bateria. E ela performou lindamente. Um dos pontos que mais me chamou a atenção nesse cenário foi a questão da divisão e distribuição de peso no corpo dessa câmera. Dependendo do tamanho da lente que você for usar, se não for algo muito pesado, mas uma lente ali média, meio termo, essa câmera tem um balanço de peso muito gostoso para uma operação handheld e até uma operação em shoulder, mesmo que fosse um shoulder adaptado que você mesmo apoia a câmera com a bateria aqui. E nesse pacote que eu montei com a V-mount como base, isso ficou ainda mais perfeito. Eu tive uma sensação muito gostosa operando. Em nenhum momento eu senti que meu pulso pesou, porque eu precisava compensar muito a câmera para frente ou para trás, mas ela tinha um eixo legal, uma distribuição de peso legal. E isso para uma operação handheld é algo primordial para você ter uma operação cinematográfica, com balanço legal, na medida, com movimentos, uma andada bacana também. E essa câmera me trouxe isso sem muito esforço e sem muitas compensações de peso na hora de irrigar. É uma câmera que você não precisa pôr tantas coisas para ela se tornar útil nesse tipo de cenário. E agora eu faço questão de tirar o elefante branco da sala. Por que eles não colocaram um monitor para a gente conseguir filmar nessa câmera? A gente tem apenas um monitor lateral e ele não serve para monitoração da imagem na hora de gravar. Mas isso não é um problema. Eu acho que o que a gente pediu para a Blackmagic, eles entregaram. É uma câmera de cinema acessível, formato de cubo, uma caixinha. Então a gente pode pegar ali algumas referências de câmeras que a gente já viu da Red antigamente e tantas linhas que eles já fizeram, câmeras que não têm um monitor retrátil, que sai, que vira, que flipa. A gente tem uma câmera com um monitor em cima, que a gente pode acoplar o monitor que a gente quiser. E eles, inclusive, fizeram um monitor para ela, que em breve vai entrar no mercado. Como a gente não tem isso ainda à disposição, confesso que para mim não foi o menor problema, porque eu adoro gravar com um monitor externo. Então, o meu queridinho já há muitos anos é o Small HD 702, que é um monitor de 7 polegadas incrível, fenomenal. E eu adicionei esse monitor no nosso rigging e nesse cenário do documentário, que foi o nosso primeiro teste, ele performou lindamente, sem nenhum problema. Mas agora, Flau, por que eles colocaram esse monitor lateral? Para que ele serve? Além de a gente ter muita facilidade com os menus da Blackmagic, que já seguem um formato muito fácil, com uma experiência de usuário incrível, eu acredito que para um dia a dia, numa operação de um set um pouco maior, onde a gente tem um primeiro assistente, um segundo assistente, ter essa opção do monitor lateral pode servir na hora da gente trocar os settings, de conferir, de fazer um ajuste rápido, sem ter que tirar o monitor de quem estiver operando a câmera ou de um diretor de fotografia. Então, para mim, esse monitor lateral, ele nem fede, nem cheira. Ele é prático, funciona e ele está ali à disposição. Um ponto que me deixou muito surpreso é o quanto essa câmera aguentou com uma só bateria V-mount. Como eu disse para vocês, as specs dessa bateria estão aqui embaixo para vocês verem todas as nerdices, mas conhecendo já essa bateria em outros corpos de câmera, como o da Pocket e outras câmeras do mesmo porte,
essa bateria durou super bem na Pixis. Eu passei cerca de 8 horas nessa primeira diária gravando e na maior parte dessas horas eu não precisei prestar atenção na porcentagem da minha bateria. Só ali no finalzinho da noite que eu precisei dar uma carga rápida nela para que eu pudesse continuar utilizando a câmera. Mas foi uma experiência super tranquila e realmente não é uma câmera que usurpa baterias como tantas outras aí que a gente já conhece no mercado. Se eu fosse comprar a Pixis hoje, com certeza eu investiria para ter duas opções de alimentação. A primeira seria as opções das baterias nativas dela, que são as BPUs. Para esses testes eu não tive isso à minha disposição, então eu não tenho muitas informações de quanto tempo vai durar e como vai funcionar para vocês. Mas eu acredito que seja uma operação semelhante às Canon Cinema, C200, C300 que a gente tem e até da FX6 e outras câmeras da Sony. São baterias legais de um porte pequeno e que vão te dar algumas horas para uma operação tranquila. Mas, em segundo lugar, eu investiria com certeza em baterias V-mount de pequeno porte. Se o meu dia a dia com a Pixis fosse, na maioria das vezes, com uma operação handheld, com certeza eu ficaria com essas baterias V-mount da Anton Bauer de base ou similares, porque a gente não alonga muito o corpo da câmera, a gente não precisa pôr mais acessórios embaixo e são baterias que duraram muito bem e foram extremamente práticas. E a minha única ressalva sobre esse tipo de alimentação, na minha experiência como um operador solo, gravando, dirigindo, pensando em um estilo de documentário, é talvez pensar em um método um pouco melhor para prender os meus cabos. Dependendo do ângulo que eu estava operando, da posição que eu pegava no rig, alguns momentos eu sem querer desliguei o cabo DTAP da minha bateria. E eu sei que isso é algo extremamente importante, nós precisamos ter segurança e a partir disso podem vir alguns problemas ali em relação à alimentação da câmera e ela desligando, obviamente. Aproveitando o cenário da pizzaria, de documentário e com essa ação que rola muito legal na cozinha, no finalzinho da noite eu decidi testar as resoluções diferentes e também as possibilidades do slow motion que essa câmera tem para nos oferecer. Eu confesso para vocês que no meu dia a dia das produções e do meu trabalho autoral, o slow motion não é algo que eu utilizo com muita frequência, apenas em ocasiões muito específicas e pontuais. Mas mesmo assim eu decidi testar para aproveitar o que a gente tinha à nossa disposição e eu confesso para vocês que eu achei bem honesto, bem tranquilo, bem bacana a qualidade de slow motion que essa câmera entregou pra gente. Eu vou deixar alguns testes aqui na tela para que vocês possam conferir e criar uma opinião própria sobre isso. Na Pixis a gente tem o ISO nativo em 400 e 3200. Então assim que escureceu, eu meti o meu ISO para 3200 para a gente conferir o quanto essa câmera tem para nos oferecer em situações de baixa luz. Confesso para vocês, pessoal, que ela performou lindamente, comparando com outras câmeras Sony, Canon, Lumix que eu já utilizei. Ela não deixa nada a desejar em situações comuns que a gente acaba enfrentando nesse tipo de captação, que a gente não consegue prever todo o cenário de luz e coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É um ótimo recurso para se ter e confesso que na minha Lumix eu utilizo direto e ter essa possibilidade na Blackmagic também foi muito legal. E até agora a gente conseguiu conferir muito do que essa pequena câmera é capaz, mas antes da gente continuar, se você já curtiu o conteúdo até agora, deixa o like aqui embaixo. E para a gente arrematar esse nosso primeiro cenário, Flau, essa câmera funciona para esse tipo de produção de documentário? Ela não tem nenhum ponto negativo? Calma aí, é claro que a gente tem alguns pormenores. E eu acho que o maior deles é essa câmera não tem NDs internos. Por alguma razão, e eu acredito que para não quebrar câmeras mais caras da linha da Blackmagic, eles não incluíram essa funcionalidade de NDs internos, que a gente possa trocar no próprio corpo da câmera. Confesso para vocês que uma vez que você tem uma câmera de cinema com NDs internos e depois assume uma câmera que não tem, é algo que incomoda bastante e você perde uma certa praticidade no dia a dia. Mas não é algo também que você não consegue conviver sem. Então, como eu costumo utilizar câmeras um pouco menores, eu já tenho o hábito, às vezes, de ter NDs rosqueáveis na lente. Então, para essa diária, eu utilizei NDs da Tiffen e também da Polar Pro.
do Peter McKinnon e eles me entregaram uma qualidade bacana. Mas é claro que a gente tem pontos fracos em NDs rosqueáveis. Uma pequena mudança em tinte, uma bordinha dependendo da milimetragem que a gente está utilizando e também, se forem lentes que têm o seu elemento esférico para fora, a gente teria que fazer uma adaptação para utilizar isso com essa câmera. Então, assim, não é a solução mais ideal, mas é possível conviver com isso. E fora essa questão dos NDs internos, pessoal, não existe mais nada que durante essa diária de documentário foi um incômodo para mim. A operação foi muito agradável, as imagens ficaram incríveis, eu tenho ali ferramentas como um ISO duplo e também um slow motion bacana para utilizar ao meu favor. E realmente foi uma câmera que me entregou um ótimo resultado, tendo uma experiência agradável em set. Todas essas imagens que vocês estão conferindo foram coloridas com os FJR Lux, que é a minha coletânea de cores. Eu venho colecionando essas cores ao longo dos anos e a gente tem o nosso primeiro look disponível, que é o La Creme. Eu criei ele e fiz questão de converter para toda a gama de câmeras mais populares atualmente, inclusive as da Blackmagic, mas se você utiliza outras marcas, o La Creme também está disponível e eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa começar a utilizar ainda hoje o La Creme nas suas próprias produções. E agora, rodando totalmente o nosso espectro de produções, a gente vai para um cenário de broadcast, de transmissão ao vivo. Não é segredo para vocês, mas aqui na Crew a gente costuma fazer muitas produções nesse tipo de ambiente e com certeza eu teria que testar a Pixis nesse ambiente também. Então o nosso campo de teste escolhido foi a Assembleia Online, que é um ambiente onde a gente transmite cerca de 2 a 3 transmissões ao vivo toda semana. A gente tem um setup fixo lá, já com algumas Ursas, algumas Pockets, então a gente inserir a Pixis no meio desse setup foi algo muito interessante e que nos fez ver aonde ela brilhou, diferentemente de outros modelos da linha da Blackmagic. Eu digo hoje que para transmissões ao vivo, por uma questão de praticidade e ecossistema, faz muito sentido você ter switchers e periféricos da Blackmagic e também trabalhar com câmeras da linha da Blackmagic. Porém, dentro desse escopo, existem câmeras que vão ter mais conexão, mais facilidades com esse setup broadcast. Eu particularmente não acho que as Pocket são câmeras ideais para isso. Elas ganham no custo-benefício, mas não são câmeras que estão totalmente preparadas e integradas para esse ambiente. Com a Pixis, eu acho que a gente já tem um step para cima, estando ali entre uma Pocket e uma Ursa Broadcast G2. É uma câmera que tem um pouco mais de facilidades, mas ainda não é 100% preparada para um ambiente de broadcast. Agora, para produções ao vivo, como a gente faz na igreja, é uma câmera que funcionou bem, porque a gente tem a saída SDI 12G. A partir dela, a gente consegue ter uma saída 4K, limpa, em alta qualidade. Então, para a gente colocar essa câmera em campo, a gente utilizou ela durante 2 transmissões ao vivo na Assembleia Online. A primeira, a gente deixou ela como uma câmera tele, num tripézinho, com uma lente mais close, uma operação mais tranquila. E na segunda transmissão, ela foi para uma posição de câmera handheld de palco com muita agilidade, transmissão sem fio e tudo mais que a gente precisa nesse tipo de setup. E eu acho que o ponto mais sensível e importante sobre essa câmera para um ambiente broadcast é ela tem uma saída 12G SDI. Isso é algo que a gente não encontra em câmeras menores da linha da Blackmagic, como a Cinema Camera, como a Pocket 6K, 6K Pro e afins. Mas na Pixis a gente tem uma imagem muito parecida com a das Pockets, com a da Ursa G2, porém com pelo menos uma saída SDI. E eu sei que muitos de vocês vão vir falar agora, tá, mas Flau, você vai utilizar essa câmera num cenário broadcast para uma transmissão ao vivo, você tem uma saída SDI, mas e aí, como você vai colocar o seu monitor? Você vai ficar preso no monitor da Blackmagic? Mas é claro que não. E eu demorei para descobrir isso. Antes dessa câmera chegar aqui para a gente testar, eu fiquei muito tempo em fóruns pesquisando, vendo alguns vídeos e eu descobri uma sacada que um cara testou e assim que essa câmera chegou eu comprei um adaptador e testei também. Na parte da frente a gente tem um USB-C que foi feito para o viewfinder da Blackmagic e para o monitor da Pixis. Porém, o que ninguém percebeu ou contou no lançamento dessa câmera, e eu vi muitos posts do pessoal triste, poxa, legal, tem um SDI, mas o que custava por um HDMI? Eu também fiquei triste com isso. Mas se você pôr um simples adaptador USB-C para HDMI nessa porta, você ganha uma saída HDMI
para monitor. Então, o meu setup foi basicamente esse. Comprei um adaptador no Mercado Livre, o mais simples que eu encontrei, que tivesse um range legal ali para trafegar o vídeo, um pequeno cabo HDMI, monitor. Minha saída SDI fica livre para outras coisas, um Teradek, uma monitoração sem fio, enfim, num ambiente broadcast vai funcionar lindamente. Então, uma câmera que tem uma qualidade legal de imagem, porém com 2 saídas de vídeo. Isso só poderia, talvez, estar mais claro. Claro que eu adoraria que tivesse um HDMI, seria mais prático, mas confesso para vocês que tendo um adaptadorzinho pequeno, igual o que eu comprei, foi super tranquilo e depois que eu pus eu esqueci que ele estava lá e ficou até bonitinho no setup. Como eu disse para vocês, esse setup do nosso broadcast é um setup misto. A gente tem algumas pockets, algumas Ursa Broadcast G2 e até um Ronin 4D. Então a gente já trabalha com um sistema de LUTs personalizados para cada grupo de câmeras, para que no final elas possam falar entre si. Para esse primeiro teste eu utilizei o mesmo LUT que a gente criou para as Pockets na Pixis e funcionou perfeitamente. Eu não precisei fazer muitos ajustes para que a gente chegasse na mesma qualidade de imagem e reprodução de cor das demais câmeras da Blackmagic. Eu acredito que essa câmera sim pode funcionar para um cenário de transmissão ao vivo, desde que não seja um cenário com grandes requisitos como toda essa interligação de uma unidade móvel com vários acessórios, com tudo falando a mesma língua. Agora, para um cenário pequeno, médio porte, como uma igreja, um evento, um show musical, eu acho que essa câmera pode sim funcionar. Para o nosso setup, ela se encaixou em diferentes posições com facilidade, com praticidade e entregou uma qualidade de imagem muito legal. E agora vamos para o nosso cenário número 3, que foi Fashion Film. Eu sei que muitos de vocês que me assistem trabalham nesse mercado e têm esse dia a dia e eu acompanho a dor de vocês em muitas vezes ter que utilizar uma Pocket para esse tipo de produção. Ela é uma câmera que para gravar conteúdos verticais e também quando você precisa rigar, ela fica muito desengonçada. Então, pela qualidade de imagem e pelo preço, ela é uma câmera que muitas vezes é escolhida para esse tipo de cenário de fashion films pequenos, médio porte, mas eu acredito que não é a câmera ideal. E eu sei que muitas pessoas até foram migrando para câmeras da linha da Sony, como a FX3 e até a FX6, por essas dificuldades. E até um fator extra que eu particularmente não sofro no meu ambiente de trabalho, mas eu sei que alguns de vocês sofrem, a Pocket não é uma câmera que impressiona o cliente. Mesmo se você rigar ela, ela fica levemente desengonçada e não traz aquele ar de câmera de cinema. A Pixis já entra numa rota totalmente diferente. Por conta dessa questão de ser um cubo, de você rigar ela com mais facilidade, com mais simetria nas coisas, ela já preenche essa lacuna que a Pocket deixa na linha da Blackmagic e ela vai te trazer esse fator X que às vezes faltava nesse tipo de produção, juntamente com uma agência, com um cliente, uma produtora, enfim, qualquer que seja a sua necessidade. Mas vamos para pontos objetivos aqui. No cenário de fashion film, eu testei essa câmera operando handheld também, com meu top handle, em cenários apenas com luz natural e eu foquei muito na operação de câmera e na agilidade. No fashion film eu sei que é muito comum a gente ter muita câmera na mão, chegadas, o movimento precisa estar muito fluido e como eu já comentei com vocês, pessoal, nesse quesito essa câmera entrega um prato cheio pra gente. Ela é muito bem resolvida no seu peso, na sua ergonomia, então para esses tipos de produção onde você precisa com agilidade captar vários looks, vários sets com modelos diferentes, mudando de locação, chegando e fazendo tudo acontecer rapidamente entre uma coisa e outra, ela vai resolver o seu set. É uma câmera que vai te entregar uma ótima qualidade de imagem, o look dela, visual, físico, é bonito, ele chama atenção, ele tem essa característica um pouco mais de cinema e no final do dia ela vai funcionar para esse tipo de
produção. Nesse cenário, algo que me chamou muito a atenção foi o sensor da Pixis e como ele performa com o Dynamic Range, dependendo da imagem que você estiver captando. Algumas cenas eu fiz durante a Golden Hour e eu tinha áreas da imagem com uma presença muito grande da luz do sol, de raios, de fachos, e eu acredito que essa câmera soube lidar muito bem com esse tipo de informação. E quando eu levei para pós também, tudo que eu precisei estava lá a um toque para eu reduzir, deixar um nuance mais suave, mas ela tem um highlight roll-off muito legal, muito cinematográfico, e eu acho que não é todo sensor que a gente encontra isso. E mais uma vez a Pixis não nos deixou na mão e ela concluiu com sucesso o nosso terceiro cenário de teste, que foram os Fashion Films. E para todos os cenários que a gente testou essa câmera e as imagens que vocês conferiram, eu utilizei os FJR Lux para chegar nessa textura e nessa cor de imagem. Mais especificamente o look La Creme, que inclusive está disponível para você. Se você curtiu como ficou o resultado, se você quer utilizar nas suas próprias produções, eu fiz questão de deixar o link do La Creme aqui embaixo para que você possa entrar no site, conferir e sair usando nos seus próprios vídeos. Os looks estão disponíveis para várias marcas de câmeras e você não precisa se preocupar, porque eu tomei esse tempo extra para ser muito prático e fácil para você aplicar nos seus vídeos. E agora, para a gente encaminhar para o final desse vídeo, para as minhas conclusões pessoais sobre essa câmera, vamos começar por uma das coisas mais importantes. Para quem é a Pixis 6K? Eu acredito que a partir dos nossos testes a gente já consegue ter uma ideia de para quem é essa câmera. Eu comentei com vocês no começo desse vídeo sobre como seria ter uma fusão entre uma Red Komodo e uma Pocket da Blackmagic. Se a gente unisse essas duas câmeras, o que viria a partir disso? Na minha humilde opinião, eu acredito que é a Pixis 6K. É uma câmera que chegou para resolver muitos problemas que a gente tinha na Pocket, com a mesma qualidade ou um pouco até superior do que a gente tem nela, porém com uma usabilidade infinitamente melhor e mais prazer na hora de gravar com essa câmera. Então hoje, se você é um usuário de Pocket ou já flertou com a Pocket, eu creio que compensa você investir um pouquinho mais e já partir para uma Pixis 6K. Agora, eu ficaria na Pocket apenas se você for comprar essa câmera, botar uma bateria, uma pequena lente e utilizar do jeito que ela vem na caixa. Agora, se você for colocar um case que seja, já vai para Pixis. Põe um case, começa a rigar, top handle, side handle, o que mais você for precisando durante seus trabalhos, mas é uma câmera preparada para isso. Ela é uma câmera versátil e que se adapta dependendo do tipo de produção que você for colocar ela para jogo. E agora, para quem não é essa câmera? Com certeza para você que talvez é criador de conteúdo ou trabalha com conteúdos muito rápidos, muitos conteúdos para reels, verticais, onde você precisa de agilidade, de um setup pequeno, de autofoco. Essa câmera não é para você. Essa câmera é para produções onde você precisa rigar, acessórios, você tem outras necessidades. Arquivos grandes não são um problema para você. Eu acredito que não vale a pena esse investimento a mais em relação a uma Pocket se você vai utilizar essa câmera num cenário de uma sala de podcast, de entrevistas, de talvez até vídeos empresariais, corporativos, onde você não precisa de todos esses detalhes e acessórios e usabilidade extra que a gente encontra na Pixis. Aí eu acho que vale a pena a gente ficar no ambiente das Pockets e até talvez utilizar uma Pocket 4K, que é a Pocket mais acessível dessa linha. Então é muito bom você pegar e botar tudo que você precisa no papel antes de decidir se você vai ficar numa Pocket ou você vai para uma Pixis. Eu adoraria ficar horas aqui comparando câmeras de outras marcas em relação a Pixis, mas nós não temos tempo suficiente nesse vídeo. E para a gente arrematar esse review, vamos falar um pouquinho sobre a qualidade da imagem dessa câmera. Eu já estou me repetindo, mas eu amei trabalhar com essa câmera. E quando eu levei os arquivos para o DaVinci Resolve para colorir, para ver em alta resolução, realmente são arquivos espetaculares e que não deixam nada a desejar de câmeras um pouco maiores e infinitamente mais caras. Eu amo trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, pessoal. Para mim é um prazer poder testar esses equipamentos e compartilhar as minhas próprias experiências para ajudar você que talvez está pensando em investir ou alugar esse tipo de equipamento, mas tudo isso não seria possível sem os nossos parceiros. E para esse vídeo específico, a Mr. Videomaker disponibilizou essa câmera para a gente, recém-lançada, super recém-lançada,
e eu pude ficar algumas semanas com ela, testar ela com tranquilidade e trazer esse review completaço aqui para vocês, graças a essa parceria. E se você ainda não conhece a Mr. Videomaker, eu vou deixar o link deles aqui embaixo. Vale muito a pena conferir todos os equipamentos que eles têm à disposição para compra e também o suporte incrível que eles sempre dão para todos os clientes. Se você gostou do nosso conteúdo de hoje, já deixa o seu like aqui embaixo, que ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal e também ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.